Bora aí separar um trecho da coletiva do Dorival falando sobre a derrota do Corinthians e também sobre o pênalti do Memphis Depay, o pênalti displicente que o Memphis cobrou no primeiro tempo, ridículo. Então, se liga só. E também comentou sobre a parte defensiva e alguns jogadores do Corinthians. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Pra você, né? Agora foi, ó. Na virada do tempo, desarticula e desequilibra qualquer equipe. É um fator, uma situação que nós temos que corrigir, buscar uma correção rápida. Não podemos nos dar aí ao luxo de em duas partidas acontecerem o mesmo fato. Trabalhamos com essas colocações, inclusive no intervalo, alertamos para um retorno um pouco mais dinâmico, um pouco mais atento, até porque a equipe adversária fatalmente faria alterações e voltaria com uma equipe um pouquinho mais agressiva. Basicamente foi o que aconteceu. Sofremos uma situação que provocou todo um desequilíbrio e, em razão, o jogo ficou franco e muito aberto a partir daí. Boa noite, Bianca Molina, PNP Esportes. Antes mesmo de abrir o placar, o Corinthians já poderia ter saído à frente do marcador antes do gol do placar, quando o Memphis acabou executando mal uma cavadinha, aliás, cavadinha essa que ele ainda não tinha feito pelo Corinthians. Queria saber como tu viste esse ato de um jogador tão importante como ele e se vocês já chegaram a conversar sobre o fato. Não, eu jamais converso depois de uma partida com qualquer atleta. É natural que nós vamos ouvi-lo para tentar entender, mas é uma situação que eu prefiro sempre trabalhar internamente com os atletas, com o grupo, até porque a culpa é nossa de um modo geral e não apenas de um atleta por um motivo ou outro. Então, com certeza será conversado, tentaremos entender aquilo que tenha se passado para que futuramente não volte a acontecer. Dorival, boa noite. Marcos Rodrigues, da Rádio Coringão. Pela segunda partida seguida, o Corinthians tem a necessidade de buscar o resultado e é muito pouco criativo e ofensivo. Como que você vê isso? E se você, dentro do elenco, enxerga que talvez seja esse o momento da base ganhar mais oportunidades? Obrigado. Olha, eu acho que nós temos que ter cuidado com a base. Nós temos que primeiro termos uma equipe que volte a passar essa confiança ao torcedor. O que vinha acontecendo, acho que a equipe vinha evoluindo, vinha melhorando. O resultado é natural. Nós tivemos coisas ruins dentro da partida, tivemos também coisas boas. Nós estamos tendo uma posse de bola e está faltando realmente o movimento final. Eu acho que isso tudo nós temos que trabalharmos muito mais, buscarmos soluções para que daqui a pouco, com esse volume que a equipe vem apresentando, nós possamos também ter a possibilidade das conclusões, o que vem nesse momento vem penalizando consideravelmente a nossa equipe. Dorival, André Galvão, SBT. Primeiro, um esclarecimento. Você respondeu a Bianca sobre o pênalti. Você disse que vai ter uma conversa para que essas coisas não voltem mais a acontecer. Você, pessoalmente, não é muito favorável a esse tipo de cobrança de pênalti? É uma posição que você tem ou por uma outra situação? Não. Eu falo de um modo geral. Tem situações que são necessárias ali, uma intervenção direta de quem comanda, não tenham dúvidas disso. Não especificamente apenas nessa situação, mas em outras que acontecem e que se repetem. Então tem momentos que quando situações voltem a ser ou pareçam ser repetidas a todo instante, nós temos que buscarmos uma solução, é natural, é um trabalho interno, eu não exponho ninguém, jamais. O que aconteceu, eu tenho certeza que o próprio Memphis, ele tá remoendo a decisão daquilo que aconteceu, mas já foi muito importante em muitos momentos e às vezes nós tomamos uma decisão
que acabe penalizando a nossa equipe, apenas isso. Mas nós conversaremos com certeza, até porque tudo que nós fazemos ao longo desse processo é mostrarmos erros, corrigirmos erros, buscando uma melhora para o jogo seguinte. Dorival, aqui, Rafael Jacobo, da Rádio Neto, pontuando duas situações em relação à opinião da torcida e à opinião pública. O senhor entra com a zaga titular, Kaká e Félix Torres, que é contestada pelo torcedor corintiano. Por que a escolha dessa formação com os dois zagueiros, fazendo uma avaliação do jogo de hoje, o que eles podem te entregar essa dupla e ao invés da contestação da torcida? Olha, eu entendo a contestação, só que eu preparo uma equipe sempre, eu busco melhorar todos os atletas que estejam no nosso grupo. Félix é um jogador de seleção equatoriana, um jogador que vem chamando atenção há algum tempo pelas ótimas presenças, principalmente em todas as datas FIFA que eu acompanhei. Fez grandes jogos. Um jogador não pode ser descartado assim do dia para a noite. Nós temos que confiar, acreditar. Kaká vem numa evolução, vem numa crescente, vem sendo importante. Erros acontecem, não podemos penalizar especificamente determinados jogadores. Um erro é coletivo sempre, e o resultado é a responsabilidade do treinador. Dorival, aqui na quantidade corintiana, você falou agora em determinado momento que a gente tem posse de bola, ficamos com a bola, mas o último tapa talvez ele não aconteça com o corte para receber esse último tapa. Em comandantes passados também existia a dificuldade de se encontrar substituiria o Garro, que substitui o Garro. Já pensa, caso demore um pouco para voltar, e essa também pode ser uma pergunta no meio da outra, de encontrar um método, talvez um pouco diferente, para que o Corinthians possa ter essa posse de bola e esse toque, esse 10% final do campo aí que falta para o Corinthians na. Olha, isso tem que ser muito bem trabalhado. Você tem que criar e simular sempre situações para que a equipe possa infiltrar a todo momento, a partir do instante que tem essa posse de bola no campo ofensivo. O principal nós fizemos. Nós tivemos a bola contra uma equipe que gosta muito da bola, que é a equipe do Mirassol. Nós tivemos a posse. O que faltou foi esse movimento final, essa troca um pouco mais dinâmica à frente da área adversária, com movimentos de infiltração da nossa equipe. Eu acho que hoje nós tivemos aí o Igor fazendo uma boa apresentação, de um jogador que tem mais ou menos as características que o Garro apresenta. Um jogador de meio, de criação, e ele jogou dessa forma, ele jogou aberto para marcar, por dentro para poder criar, teve boas oportunidades, procurou sempre a melhor opção possível. Eu acho que fez um jogo dentro de uma boa condição. Agora, tudo isso tem que ser ainda melhor trabalhado para que os resultados possam ser aquilo que todos nós queremos. Aqui, Dorival, boa noite, Matheus Pojoli, Portal Meu Timão. Queria que você fizesse uma análise dos dois gols do Mirassol. Ambos vieram do lado ali do Mateuzinho, um cruzamento na área, eles se voltaram para o gol. Só um complemento dessa pergunta: com o jogo de hoje, o Corinthians é a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, 14 gols sofridos, apenas 4 foram sob seu comando. Mas queria uma explicação para entender o que acontece com o sistema defensivo do Corinthians. Olha, é difícil você ter um diagnóstico numa condição como essa. Até então o jogo estava normal. Nós estávamos com o jogo equilibrado, tendo a bola, nos resguardando, trabalhando de um lado para o outro e buscando abrir um pouco mais a linha defensiva da equipe adversária. De repente, no retorno da partida, em 3 minutos nós tivemos o Mirassol com 2 oportunidades, a primeira e logo em seguida, na sequência, o gol. Nós estamos num momento em que isso está acontecendo. Um ataque é suficiente às vezes para que acabe dentro do nosso gol. Eu acho que nós temos que continuarmos trabalhando, melhorando os comportamentos da equipe defensivamente falando. Hoje nós jogamos com
um tripé na frente da nossa linha de zaga, poucas infiltrações por dentro, eles conseguiram. É um sinal que a marcação estava bem constituída e bem compacta. Agora, foram 2 jogadas que, por incrível que pareça, nós estávamos com a posse de bola, numa troca de passes, perdemos e provocamos essa situação. Uma bola alongada no segundo gol, distante, poderíamos ter tido um outro tipo de posicionamento para poder tentar neutralizar. Dorival, Vladimir aqui da ESPN. Primeiro, por que você colocou hoje o Yuri e também o Carrinho, e você pretende utilizar a formação máxima? Com que importância no próximo jogo pela Sul-Americana? São as sequências de jogos que nós vamos ter que fazer isso. Eu alertei lá atrás e é uma necessidade, fazemos, para que não existam o que aconteceu no final da partida com o Héctor. Sentiu um problema muscular e é isso que nós queremos evitar. Contamos com todo mundo, em alguns momentos um ou outro jogador ficará de fora com certeza, pela necessidade, pela sequência de jogos, por tudo que tem acontecido. Todas as equipes estão tendo esse tipo de atitude. O jogo contra o Uma outra situação agora. Thiago, no seu começo, minha pergunta vai, será que essa é a sua opinião em relação à situação política do fórum, se influenciou para dentro da Corinthians? Não, desculpa, mas nós estamos preocupados só esportivamente. O Corinthians tem um trabalho muito sério, muito focado lá dentro. Nós estamos blindados de toda e qualquer situação. Justificarmos um resultado em cima de um outro tipo de fato, pode ter certeza que jamais faria isso. Nem que tivesse interferido, o que não vem acontecendo, ao contrário. Mas eu jamais faria isso, porque lá dentro nós temos todo o respaldo possível e toda a segurança para que desenvolvamos o trabalho necessário para podermos alcançar o nosso melhor. Professor Adolfo Lima, da TVT e TV Globo, o Mirassol, por ser um novato na Série A, surpreendeu de alguma maneira o Corinthians ou não? Olha, depende. Surpreendeu no resultado, sim. Entenda bem o que eu quero colocar. Nós estudamos muito bem a equipe adversária. Tanto é que é uma equipe que gosta da bola e não teve essa bola em muitos momentos da partida. Nós é que a tivemos. Então eu acredito que não foi uma surpresa por aquilo que a equipe do Mirassol vem produzindo. Nós saímos com um resultado do primeiro tempo, com um jogo extremamente seguro e equilibrado da nossa parte, e de repente o gol logo no início acabou gerando uma outra situação que não vinha acontecendo na primeira fase da partida. Apenas isso eu achei. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom, Dorival Júnior falando depois dessa partida contra o Mirassol, também apontou ali as questões defensivas. Ele até achou alguma coisa ou outra para ver ali, professor, nessa apresentação de hoje do Corinthians. Mas até para a gente ir arrematando e até já projetar um pouco do que deve ser quinta-feira, um adversário muito inferior esse Racing, fora de casa, mas um Corinthians que precisa mesmo assim do seu algo a mais, voltar a jogar, porque senão vai passar aperto também. Precisa, inclusive, da parte dele, Dorival. Em relação à escalação, em relação a esses buracos que a gente está vendo aí nos melhores lances, em relação ao posicionamento dos jogadores. Eu acho que a primeira coisa é botar os trincos que o Pascoal falou aí. E não pode ser trinco de alumínio, não. Porque às vezes você bota uns trincos ali que não são trincos. Tem que ser de aço, né, professor? Por exemplo, né, no caso do jogo de hoje, Maicon não é propriamente um trinco. O Maicon foi criado como segundo volante, né, professor? Então, mas hoje ele era o 1, né? Uhum. Mas e tá voltando de uma lesão, de 2 lesões, né? Uma lesão que ele se já jogou de já fez bons jogos comuns. Mas ele, tá voltando e... Eu acho que o ritmo dele não dá para jogar de primeiro volante. Esse é um fator. Eu estava olhando aqui os lances novamente e eu vi praticamente em todos os gols que o Corinthians sofreu, os zagueiros do Corinthians estão correndo, olhando para o goleiro do Corinthians.
E toda vez que a zaga corre olhando pro gol, onde está o seu goleiro, alguma coisa está errada. Então é isso, Fel. Dorival aí falando do pênalti do Memphis, falando ali dos problemas extra-campo do Corinthians, dessa bagunça que é o Corinthians, né? Essa patifaria, essa diretoria, Augusto Melo, amador pra caramba, na moral. E, cara, o Memphis não pode bater um pênalti desse, mano, na moral, cara. É o Walter, um goleiro experiente. O cara vai dar uma cavada. Eu acho que o Memphis nunca deu uma cavada na carreira dele, cara. Vai dar logo aqui no Brasil, ele tá achando que tá na Disney. Então, cara, tem que ter um... Mano, dá uma segurada, né? O Memphis, né? Também eu percebi que algumas jogadas no primeiro tempo ali, o Memphis, cara, ele não divide. Tem uma bola que tava limpa pra ele dividir, ele deu uma desacelerada. Aí o cara do Mirassol pegou a bola e foi pro ataque. Na moral, cara, os caras não vão ficar correndo pra ele o tempo todo, não. O Romero ali, os caras ali não vão ficar correndo pra ele, não. Tem uma hora que não dá, cara. Tem que forçar um pouquinho mais, ter um pouco mais de garra. Então, claro que o passe dele do gol foi do escanteio lá, saiu dos pés dele, mas tem que começar a entregar mais, senão, meu irmão, a torcida começa a cobrar, aí fica complicado, mano. Derrota aí vergonhosa, e se continuar assim, cara, vai ser mais um ano pra brigar pra não cair, cara. Não dá. Campeonato Brasileiro não perdoa. Cara, é jogo atrás de jogo, você tem que ter intensidade, se não tiver intensidade, vai tomar pau de time pequeno fora de casa. Não tem como. Então entrar pra competir, vai perder. E perde dentro de casa também. Jogasse assim contra o Mirassol dentro de casa, ia perder também. Então é isso. Comenta aí, deixa seu like, deixa seu desabafo nos comentários. Ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Informações todos os dias aqui do torcedor corintiano. Independente se perder, se ganhar, se empatar, a gente posta vídeo aqui todos os dias para fiel. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.